E aí, pessoal, tudo certo? Hoje o papo é sobre o HGRU11. A gente vai destrinchar o relatório de outubro de 2025, sabe? Entender o que rolou com os resultados, o que a gestão andou fazendo e, claro, como é que tá a saúde do portfólio. Bora mergulhar nesses números para ver o que interessa de verdade para quem investe. Vamos lá! Mas antes da gente começar para valer, um recado rápido. Se esse tipo de análise completa ajuda nos estudos, já se inscreve aí no canal para não perder as próximas, beleza? Esse apoio é o que nos incentiva a continuar produzindo esse material. Para a gente começar, vamos entender qual é a do HGRU11. O negócio do fundo é o que a gente chama de renda urbana. Pensa assim, nos lugares que fazem parte do dia a dia de todo mundo. Sabe, o supermercado, a faculdade ali do bairro, aquela loja de departamento gigante. Então, é exatamente nesse tipo de imóvel, que é super essencial, que o HGRU11 investe. Olha, o próprio relatório da gestão já dá o tom do que foi o mês. Eles usam as palavras ajustes e reacomodação. Traduzindo, isso quer dizer que não foi aquele mês de alta forte, sabe? Foi mais um período de estabilidade. O mercado de fundos imobiliários, no geral, ficou meio que andando de lado. E é nesse cenário que a gente vai ver como o HGRU11 se virou. Beleza? Esse aqui é o nosso mapa de hoje. A gente vai passar pelo contexto do mês, entender o DNA do HGRU11, olhar os resultados, ver as jogadas da gestão, dar uma geral na saúde do portfólio e, no fim, a gente junta tudo e tira umas conclusões. Bem direto ao ponto. Então vamos lá. Primeira parada, o cenário de outubro. Porque, para entender como um fundo jogou, a gente precisa primeiro entender como é que estava o campo. Olhando os números do mercado, tem uma coisa interessante aqui. O IFIX, que é o nosso termômetro do setor, ficou praticamente no 0 a 0. Mas, quando a gente quebra isso, olha só, os fundos de tijolo, que são os que investem em imóveis de verdade, tipo o HGRU11, subiram um pouquinho, 0,2%. Já os fundos de papel, que investem em dívida, tiveram uma pequena queda. Isso mostra que os imóveis físicos se seguraram melhor nesse período, foram mais resilientes. Ok, com esse cenário de mercado na cabeça, vamos agora focar no HGRU11 em si. Afinal, qual é a desse fundo? Para quem está chegando agora no mundo dos FIIs, esse conceito aqui é chave. Renda urbana é a alma do HGRU11. A estratégia é bem simples de entender. É investir em imóveis que são, vitais no dia a dia das cidades. Supermercados, faculdades, lojas gigantes, coisas que as pessoas precisam usar. A ideia é alugar esses imóveis para empresas grandes e ter uma receita de aluguel mais segura, mais previsível, porque esses setores costumam sofrer menos em tempos de crise, né? E aqui um raio-x rápido do fundo. O código é HGUR11. A gestora é a Pátria Investimentos, que é gigante no mercado. É um fundo de tijolo focado em renda urbana. Começou lá em 2018 e já tem mais de 23 milhões de cotas por aí. Ou seja, é um fundo já bem grande e estabelecido. Beleza? Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber. Dinheiro. Quanto o fundo gerou e quanto de fato pingou na conta dos cotistas em outubro. Vamos ver. Então, olha que dado importante. O fundo gerou um resultado de 1,49 por cota, mas o rendimento que ele distribuiu foi de 95 centavos. Ué, por que essa diferença toda? É simples. A gestão decidiu guardar uma parte desse resultado, fazendo uma espécie de reserva de caixa. Isso é super comum e até saudável, viu? Ajuda o fundo a se preparar para despesas futuras ou a manter os pagamentos estáveis se algum mês for mais fraco. O mais importante aqui é ver que o resultado gerado foi bem forte. Porque, um fundo imobiliário não é só sentar e esperar o aluguel cair na conta. Uma gestão de qualidade está sempre se mexendo para melhorar as coisas. E aí, o que será que a turma do Pátria fez em outubro? Vamos descobrir? Olha só que baita exemplo de gestão ativa. Isso aqui é o que a gente chama de reciclagem de portfólio. O fundo vendeu um imóvel, das Pernambucanas, com uma valorização de 19%. Essa venda deu um lucro de 5 centavos por cota e, claro, botou dinheiro no caixa. É a gestão fazendo o dever de casa. Vende um ativo que já se valorizou para poder reinvestir essa grana em outras oportunidades que podem ser ainda melhores. E não parou por aí. Se liga nessa outra jogada da gestão. Eles sentaram para renegociar o aluguel de 6 lojas com o grupo da MA, porque os valores estavam defasados, abaixo do mercado. E o resultado? Um aumento de quase 29% na receita desses imóveis. Isso é gerar valor na veia, direto para o cotista. Aumentou a grana que entra todo mês, sem precisar gastar para comprar um imóvel novo. Espetacular! E o trabalho da gestão não é só comprar e vender, não. O HGR11 também melhora os imóveis que já tem.
A obra do ativo Passeio Dutra, por exemplo, está quase no fim, com 99,4% de avanço. Ou seja, logo logo esse imóvel vai estar novinho em folha, pronto para gerar mais valor e mais renda para o fundo. Ok, a gente viu o que a gestão fez pontualmente. Mas e a foto completa do portfólio? Como é que ela está? É um portfólio saudável, bem diversificado? Vamos dar uma olhada nisso agora. Olhando a diversificação por setor, fica clara a estratégia mais defensiva do fundo. Mais da metade da receita, 55%, vem do varejo de comida e mais 25% vem do setor de educação. Pensa bem, são duas coisas que as pessoas não deixam de consumir, né? Comida e educação. Apostar nesses setores essenciais dá mais segurança e previsibilidade para o aluguel que entra todo mês. Agora, se a gente olhar para os inquilinos, a lógica é a mesma. Apesar de ter uma concentração em nomes grandes como Carrefour e Açaí, estamos falando de gigantes do varejo, empresas muito sólidas. Isso ajuda a explicar por que a vacância do fundo é baixíssima, só 0,8%. Basicamente, os imóveis estão quase todos alugados e para inquilinos de qualidade. Bom, agora vamos falar de um assunto que às vezes assusta um pouco, mas que é fundamental entender: a tal da alavancagem. Afinal, o que é isso? De um jeito bem simples, pensa na alavancagem como se fosse um financiamento. O fundo pega dinheiro emprestado para comprar mais imóveis e crescer mais rápido. A aposta é que o valor do aluguel que esses novos imóveis vão gerar seja maior do que os juros da dívida. É uma ferramenta poderosa para acelerar o crescimento, mas, claro, tem que ser usada com muito juízo, com controle. E no caso específico do HGR11, essa alavancagem hoje está em 5,8%. A própria gestão considera esse um nível bem saudável e eles têm um plano bem claro para ir diminuindo essa dívida com o tempo, usando justamente o dinheiro que entra com a venda de alguns imóveis, como a gente viu. Ou seja, é uma dívida para crescer, mas uma dívida sob o controle. Bom, chegamos na reta final. Depois de passar por tudo isso, o que a gente pode tirar de conclusão sobre o HGR11 nesse mês de outubro? Resumindo os pontos-chave, então, a gente viu uma gestão super ativa, que conseguiu gerar valor mesmo com o mercado andando de lado, seja vendendo ativo com lucro ou reajustando aluguel para cima. O portfólio se mostrou muito sólido, focado em setores essenciais e com uma vacância que é praticamente zero. E, para fechar, a alavancagem está em um nível controlado e com plano de redução. Tudo isso passa uma imagem de uma gestão que sabe o que está fazendo. E só para reforçar um ponto muito importante, pessoal, todo esse conteúdo é educacional, tá? O objetivo aqui é trazer os fatos, mastigar o relatório para ajudar nos estudos. A decisão final de comprar ou vender qualquer ativo deve ser sempre pessoal, baseada na própria análise e nos objetivos de cada um. E se, quem sabe, além de entender a teoria, quer ver a prática, fica o convite para assistir aos vídeos da carteira do canal. Lá a gente investe nosso próprio dinheiro todo mês, mostrando tudo na prática. É uma boa para conectar os pontos. E agora a gente quer saber a opinião de vocês. O que acharam desses resultados do HGR11? A gestão está mandando bem? Deixa um comentário aí embaixo, vamos conversar. Essa troca de ideias ajuda todo mundo a aprender junto. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Pensando em tudo que a gente viu, numa gestão proativa, um portfólio focado em setores que não param, como é que o HGR11 parece estar posicionado para o futuro, hein? Fica aí o pensamento. Valeu pela companhia, pessoal, e a gente se vê na próxima análise.